Moisés é um pastor no exílio, um homem idoso que fugiu do faraó anos antes. Ele carrega um passado pesado, um cajado e o silêncio de décadas cuidando de rebanhos sob um céu severo. Deus aparece não como homem, mas como uma chama santa que não consome a sarça. A presença é brilhante, imponente, acompanhada por uma voz que mudará a história. Enquanto Moisés conduz o rebanho perto do Monte Horebe, ele vê uma sarça em chamas e, contudo, intacta. Ele fica curioso e cauteloso, pois naquela terra o fogo costuma significar perigo. Ele se aproxima para entender o que vê. Nesse momento uma voz chama seu nome, Moisés. Ele responde, eis-me aqui. Ouvir Deus pronunciar seu nome no deserto é uma intimidade chocante que o inquieta e, ao mesmo tempo, o atrai adiante. Ao se aproximar, Moisés ouve Deus dizer que viu o sofrimento de Israel no Egito. Deus anuncia que enviará Moisés ao faraó para conduzir o povo. Trata-se de uma missão divina enraizada na compaixão da aliança, não em pura política. Moisés, porém, se opõe. Lembra Deus do seu passado, fugiu após um homicídio e se sente incapaz. Pergunta: quem sou eu para ir ao faraó? Essa objeção revela medo e uma identidade quebrada. Em resposta, Deus não força coragem em Moisés. Promete presença, eu estarei contigo. Esse é o cerne do chamado. A ajuda divina, não apenas um mandato, é a razão pela qual Moisés deve ir. Então Moisés faz a pergunta decisiva: se eu for, que nome direi que me enviou? Ele busca autoridade e identidade para a missão. Nessa cultura, um nome carrega caráter e poder. Deus responde com um nome que revela caráter: eu sou o que sou. Ele oferece uma forma de seu nome que declara presença eterna e autoexistente. Isso explica por que Israel pode confiar numa salvação fundada no ser divino. Enquanto Moisés ouve, Deus liga o nome à história de Israel. Diz: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ao invocar os patriarcas, Deus enraiza a promessa na memória da aliança. Em seguida Deus explica que viu a aflição do seu povo e os libertará, trazendo-os a uma terra que mana leite e mel. Essa promessa não é apenas libertação política, mas reafirmação da fidelidade da aliança de Deus. Enquanto a promessa se desenrola, Moisés levanta uma preocupação prática: e se não acreditarem em mim? Ele precisa não apenas de coragem, mas de sinais críveis. Naquela cultura os sinais confirmavam a autoridade divina. Em resposta, Deus instrui Moisés a lançar o cajado ao chão. Ele se torna serpente e depois volta a ser cajado. Esse prodígio visível tem o objetivo de convencer Israel e mostrar que Deus capacita o mensageiro, não o pedigree de Moisés. Como segunda prova, Deus pede que Moisés coloque a mão na túnica, ela fica enferma e depois é curada. Esse sinal simboliza o poder de Deus sobre vida e morte e serve como garantia de que milagres acompanharão a missão. Moisés insiste dizendo que é lento de fala. Deus responde que ele não irá sozinho. Ele nomeia Arão, irmão de Moisés, que será seu porta-voz. Isso resolve o obstáculo prático da comunicação e forma uma equipe. Deus também diz a Moisés a verdade sobre o faraó: ele resistirá e perseguirá. A missão envolverá confronto e demora. Ainda assim Deus prevê que o povo partirá com grandes posses, demonstrando que a justiça divina prevalecerá. Ao ouvir essas garantias e sinais, Moisés aceita o chamado assustador, embora com relutância. Ele é convocado do exílio para a liderança por uma promessa de presença, poder e fidelidade da aliança. Enquanto a luz diminui, Moisés recolhe seu cajado e volta ao rebanho para se preparar.
O chamado exigirá que ele enfrente não apenas o faraó, mas seu próprio passado. A missão começa com passos práticos e pequenos. No rescaldo, o episódio deixa uma marca teológica clara. Deus é o autoexistente que lembra as promessas da aliança. O chamado de Moisés prova que Deus age por meio de agentes humanos falhos para cumprir votos antigos. Esse encontro ensina que um chamado começa pela presença, não pela competência. Êxodo capítulo 3 mostra Deus identificando-se como eterno e comissionando líderes falhos por promessa e sinais. Se essa história tocou o seu coração, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder a próxima.